Bíblia Sagrada, Torá, Gênesis 12, parte 1. Deus chama Abrão. Calma, Gali. Se você derrubar, ninguém toma. Bom dia, querida. O leite mais fresco da região. Bom dia, meu amor. Chegou em boa hora. O café já está quase pronto. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Gali, para de gritar. Bom dia, mamãe. Que cheiro bom de café. Papai, eu estava pensando. Você pode continuar contando as histórias de Abraão, por favor? Eu também, papai. Eu quero saber o que aconteceu depois que ele saiu da fornalha. Sabe que história com café quentinho logo no início do dia me deixa muito feliz? Eu topo. Ótimo! Mas vou precisar da ajuda da sua mãe para lembrar os detalhes da tradição. Você me ajuda, querida? Com certeza. As crianças precisam saber. Para entenderem a coragem de Abrão, imaginem que ele morava em Harã, um lugar cheio de gente. Mas Deus disse Lech Lecha, que significa vai para ti mesmo. Ele atravessou montanhas até chegar em Siquém, no coração de Canaã. Mas Aba, quem morava lá antes dele? Lá moravam os amorreus, que significa povos das alturas. Eles eram descendentes de Cã, filho de Noé. Eram valentes e viviam no alto das montanhas. Mas Abrão não chegou com espadas. Ele chegou com paz e fez amigos como o sábio Manré. Eles falavam a nossa língua, papai? Embora fossem de famílias diferentes, eles falavam línguas muito parecidas com a nossa, o que facilitou para Abrão contar a eles sobre o Criador. Abrão montou sua tenda perto de uma árvore gigante, o carvalho de Moré. Sabe, Tiago, Moré significa ensino. Era o lugar onde Abrão explicava que Deus é um só. Essa árvore ainda existe, mamãe? Eu queria visitá-la. Hoje a árvore não existe mais, querida, mas sabemos exatamente onde ela ficava, perto de uma cidade chamada Siquém, entre dois grandes montes. É um lugar muito especial na nossa história. E tem um segredo sobre esse lugar. Abrão escolheu as terras de Manre para morar porque Manre foi o único que o incentivou a seguir as ordens de Deus. Por causa dessa amizade e da fé de Abrão, algo incrível estava guardado para o futuro. Que segredo, Aba? Dizem que, mais tarde, o próprio Deus enviaria 3 anjos vestidos de viajantes para visitar Abrão bem ali, na sombra daquelas árvores, para trazer a notícia mais feliz de todas. A notícia de que eles teriam um filho? Exatamente! Mas antes disso, eles precisaram mostrar que o coração deles era maior que qualquer deserto. Eles criaram a Tenda de 4 Portas. Abrão ensinou que a hospitalidade abre portas para o céu. Ele dizia aos viajantes, não agradeçam a mim, agradeçam ao dono deste alimento. Foi assim que ele fez muitas almas para Deus antes mesmo de chegar à sua nova terra. Uau, que incrível, papai! Tera tomou seu filho e de Ur dos Caldeus partiu. Rumo às terras de Canaã, o horizonte ele seguiu. Mas em Arão o passo parou, a tenda ali se armou. Lugar de filhos de Sem, onde o coração se demorou. Arameus e amorreus viam a luz de Abrão brilhar. Um centro de conversão, um novo modo de amar. Abrão e Sarai abriram a tenda para cada direção, 4 lados abertos, acolhendo em cada portão. Faziam almas com zelo, com ensino e gratidão, ensinando aos homens e mulheres a voz da retidão. Não agradeçam a mim, dizia Abrão ao viajante. Agradeçam ao dono, o alimento criador constante. Entre Ará e Betel, um altar se ergueu, marcando a terra que o Senhor prometeu. Nos carvalhais de Manre,
retirando o véu. Canaã estava à frente, terra de Cã e seus filhos, onde gigantes e tribos traçavam seus próprios trilhos. Het, Jebus e Sidom, os construtores da nação, amorreus das alturas, montanheses em expansão. Abrão pisa no solo que a profecia mapeou, onde a árvore de Morel o segredo revelou. Em Hebron, 3 aliados o destino apresentou, Aner, Escolimare, que a amizade selou. Quando o pacto foi pedido, Mani o encorajou. O Deus que te tirou do fogo sempre te guardou. No apoio do amigo, a visita anjo viria. Nas terras de um amorreu, a luz se revelaria. De Harã para o destino, a promessa caminhou. Linhagem de Sem avançando, onde Cã se instalou. Um altar em cada passo, uma tenda sempre aberta. A fé de Abraão mantém a alma desperta. Entre Ai e Betel, um altar se ergueu, marcando a terra que o Senhor prometeu. Nos carvalhais de Mamre, a chama acendeu. O Criador, o dono do que o homem recebeu. Santidade no mapa, conexão com o céu. Abrão levanta o altar, retirando o véu. Harã ficou para trás, Canaã se abre em luz, o altar permanece onde a promessa conduz. Com isso, Abrão passou pela segunda provação de 10. Segunda de 10? O que é isso, pai? Sim, filha. Abrão passou por 10 provações de fé ao longo da sua vida. Pela tradição, elas não foram para que Deus soubesse do que Abrão era capaz, pois Deus já sabia de tudo. Elas foram para que o próprio Abraão descobrisse seu potencial e para estabelecer o mérito dos pais, como Zehut Avot para gerações futuras do povo judeu. As provações de Abrão são o fundamento da nossa própria fé. Exatamente, querida. Se vocês quiserem, eu posso explicar cada uma dessas 10 provações para vocês entenderem a profundidade da fé de Abraão. Vocês já aprenderam 2. O forno de fogo em Ur-Kasdim ou Ur dos Caldeus. Pela tradição oral. Lech Lechá, o chamado para partir. Pela Bíblia, Gênesis 12:1. Sim! Nós queremos aprender todas elas. Ótimo! Mas vamos devagar. Uma de cada vez. Até parece que o galho entende tudo o que falamos. Ele concordou com a ideia. Gênesis 12, parte 2. Abrão no Egito. O resgate de Sarai. Aba, o Matias é rápido, mas o Gali ainda ganha dele na subida. Já que estamos descansando, conta a terceira aprovação de Abrão? E a Miriam? Ela vai ficar triste se perder a história. Eu juro que ensino tudo pra ela quando chegarmos. Você é um professor igualzinho ao senhor. Está bem, quero só ver. A terceira aprovação aconteceu quando Abrão, Sarai e todos os seus servos tiveram que descer para o Egito por causa de uma seca terrível. A Bíblia nos conta o caminho, Tiago, mas a nossa tradição nos traz detalhes que trazem mais clareza sobre como Deus agiu. Abrão estava preocupado, pois Sarai era a mulher mais bonita da terra, e ele temia os homens do Egito. Por isso, ele a escondeu em uma arca de madeira. Tipo um baú de tesouro? Exatamente! Mas ao chegar na alfândega, os cobradores de impostos abriram a arca. A tradição diz que a beleza de Sarai era tão pura que iluminava o ambiente como o sol. Ela foi levada para o palácio do faraó na hora.
E o faraó era malvado? Ele vivia cercado de magos e não era hospitaleiro. Mas Sarai orou com muita fé e Deus enviou um anjo protetor. Toda vez que o faraó tentava tocar nela, o anjo golpeava. O rei ficou paralisado e percebeu que havia uma força divina ali. Ele chamou Sarai, ela contou a verdade e ele entendeu que não podia mexer com a família de Abrão. O faraó ficou tão impressionado que deu presentes e sua própria filha, a princesa Agar, para ser serva de Sarai. Ele disse: melhor minha filha ser serva nesta casa do que rainha em outro lugar. Abrão saiu de lá rico então? Muito rico, ouro, prata e gado. Isso foi um ensaio para o futuro, Tiago. Anos depois, os descendentes de Abrão fariam o mesmo. Entrariam no Egito por causa da fome e sairiam com grandes milagres e riquezas. Abrão seguiu andando, de um lugar para outro avançou, sempre em direção ao sul, onde o Negev o sol despertou. Com Sarai, Ló e Eliezer, a caravana o solo marcou, consagrando cada poço, a posse espiritual ele traçou. Mas a terra de Canaã, em silêncio o pão sonegou, a fome severa chegou e a fé do patriarca testou. Perto do Egito, Abrão temeu. És linda, vão me matar. Diz que és minha irmã, para que eu possa me salvar. Diz a tradição que o brilho de Sarai nunca se apagou. Sua beleza era espírito que o tempo jamais desgastou. Ao palácio de Faraó, os nobres com louvores a conduziram. Amitas deram servos e bens, quando a luz dela viram. Mas o brilho que encantou guardava uma revelação. O Senhor feriu a casa do rei com doenças e pavor. Faraó estremeceu ao saber que ela tinha um senhor. Por que mentiste a mim? Leva tua esposa e vai. A ordem ecoou no palácio, onde o orgulho do rei cai. Abrão partiu do Egito com as posses que o céu permitiu, pois mesmo na prova da fome o Senhor nunca o distraiu. Em Mória, cumprindo a divina missão. Do Egito voltaram, com Agar seguindo a Senhora, rumo ao altar onde a alma o Criador adora. Deixaram o Nilo para trás, subindo outra vez ao lugar onde a primeira tenda Abrão se pôs a armar. Entre Ai e Betel, o altar novamente encontrou. Ali, diante do Eterno, seu voto ele reafirmou. Rico em gado e prata, mais rico em fé e em luz, onde o caminho de Canaã, o destino final conduz. do deserto ao palácio, do palácio ao altar. Nenhuma fome o rei pode a promessa parar. Agar caminha agora onde o povo irá crescer, pois o que Deus prometeu o mundo irá ver. O Eterno feriu a casa do rei com grandes pragas. Pela honra de Sarai, Deus curou as feridas e as chagas. Saíram com bens e rebanhos na mão, ricos em glória, cumprindo a divina missão. Do Egito voltaram
De volta a Betel, o altar de a espera. A jornada continua. Aba, lá no Egito a Sarai raspou o cabelo e usou peruca de ouro igual os faraós? Não, filha. Sarai mantinha nossos costumes. Mas por que eles raspavam a cabeça então? Por causa dos piolhos, Tiago. Eles eram muito higiênicos por causa do calor. O que me lembra sua avó, ela dizia que quem não escova os dentes nem lava o cabelo, o corpo entende que o dono não quer mais e eles começam a cair sozinhos no futuro. Sério? Tiago, você escovou os dentes hoje? É que eu tava com pressa. Não conta pra mamãe? Claro que vou contar. Chegando em casa, banho e escova. Esse seu bafo de onça dá pra sentir aqui da figueira. Gênesis 13. Abrão e Ló se separam e há a promessa de Deus a Abrão. Solta, Tiago! Opa! Que barulho é esse? Por que você está brigando com a sua irmã, Tiago? Aba, ela não me deixa fazer nada. Tudo que eu faço ela diz que está errado, que não é desse jeito. Calma, filho. Mas papai, ele quer dar mais comida para os animais. O senhor já tinha alimentado todos eles hoje cedo. O Tiago quer dar um banquete fora de hora. A Miriam tem razão, Tiago. O excesso de comida faz mal para a barriguinha deles. Que tal aproveitarmos para descansar um pouco? O trabalho foi duro hoje. Que tal, para acalmar os ânimos de vocês, o que acham de continuar contando a história de Abrão? Sim, papai, conta por favor. Quando Abrão e seu sobrinho Ló voltaram do Egito, eles tinham muitos animais. Mas começou a haver brigas entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Por que, Aba? Falta de espaço? Não foi só por espaço, Tiago. Foi um problema de honestidade. A Bíblia nos conta sobre a separação, mas a nossa tradição nos explica o motivo. Os pastores de Ló deixavam os animais pastar em terras que não eram deles, ou seja, em propriedades privadas. Mas isso é roubo! Exatamente. Os pastores de Abrão chamavam a atenção deles, dizendo que a terra ainda pertencia aos povos cananeus. Mas os pastores de Ló diziam: Deus prometeu essa terra para Abrão. Como Abrão não tem filhos, o herdeiro é o Ló. Então a terra já é nossa. Eles usavam uma desculpa para fazer o que era errado. E além disso, Ló estava se encantando pelas coisas fáceis. Ele preferiu ir morar perto de uma cidade chamada Sodoma, mesmo sabendo que as pessoas de lá não eram boas só porque a terra parecia um jardim brilhante. Ele escolheu a riqueza acima do que era certo. E sabe de uma coisa incrível? Enquanto Ló estava com Abrão, trazendo aquele conflito e ruído espiritual, isso atrapalhava muito Abrão de ouvir a voz de Deus. Mas assim que Ló foi embora e Abrão escolheu a paz, Deus apareceu para Abrão de novo e confirmou a grande promessa. Do Egito Abrão subiu, cruzando o Neguev outra vez, de volta ao altar de Betel, onde o voto ele refez. Mas Ló que o acompanhava, também gado e ouro acumulou. A terra ficou pequena e o conflito entre os pastores despertou. Cananeus e perizeus, observava a divisão, pois onde sobrava riqueza, faltava a mesma visão. O coração de Ló mudou, o brilho do mundo atraiu. Enquanto Abrão buscava o céu, Ló pela carne se seduziu. Diz a tradição que o sobrinho do caminho se afastou. Não quero o Deus de Abrão, em silêncio ele gritou. Escolheu as planícies verdes, o prazer que o solo consome, mudando-se para Sodoma, onde o pecado não tinha nome. Somos parentes, meu filho, não haja briga entre nós. Escolha a terra que
para que a paz tenha voz. Se fores para a esquerda, para a direita eu irei, pois a unidade do sangue é a única lei que guardarei. Olhou o Jordão como um Éden a florescer, mas preferiu o pecado ao lado do tio que o viu crescer. Olha para o norte, olha para o sul, para onde o sol nasce, para o horizonte azul. Toda esta terra eu darei aos filhos teus, como pó da terra, diz o Senhor o teu Deus. Ninguém poderá contar tua posteridade, pois a promessa é eterna E brilha na eternidade. Enquanto Ló estava ali, o ruído impedia a visão, mas no silêncio da partida, Deus falou ao coração. A profecia voltou, o véu da alma enfim se abriu, pois a má influência o caminho livre permitiu. De norte a sul, de leste a oeste, Abrão pôs-se a caminhar, sentindo em cada passo a herança que iria herdar. Abrão desarmou as tendas e para Hebron se mudou, perto das árvores sagradas de Manre ele se instalou. Ali um novo altar para o eterno ele ergueu, confirmando que o altar é o lugar de quem não se perdeu. Longe de Sodoma, perto do Deus da salvação, Começa o tempo da promessa para o pai de uma grande nação. a separação trouxe a luz, Do silêncio trouxe a voz. a aliança se confirma para um povo entre nós. Caminha, Abrão, A terra é tua por herança, firmada no altar e na divina esperança. Olha para o norte, olha para o sul, para onde está nasce, para o horizonte azul. Toda esta terra eu darei aos filhos teus, como pó da terra, diz o Senhor teu Deus. ninguém poderá contar tua posteridade, pois a promessa é eterna e brilha na eternidade. Andando pela terra, Em Hebron o altar, a promessa está selada. Abraão, amigo de Deus. Pai, eu tenho uma dúvida. Por que Deus prometeu a Abrão aquelas terras se já havia outras pessoas morando lá? Por que Deus não deu uma terra novinha e vazia para ele? Essa é uma ótima pergunta, Tiago. A verdade é que aquelas terras já haviam sido prometidas à descendência de Abrão há muito tempo. Já haviam sido prometidas antes de Abrão? Sim, Miriam. Lembra do pacto que Noé fez com os seus filhos sobre a divisão do mundo depois do dilúvio? Ah, eu lembro! A região da Mesopotâmia e de Canaã foi destinada a Sem e aos seus filhos. Exatamente. Mas Cã não cumpriu com o juramento. Ele invadiu as terras que pertenciam ao irmão dele, Sem. Mas por que ele fez isso? Por causa da raiva no coração, Tiago. Cã estava revoltado por causa do dilúvio e da maldição sobre Canaã. Ele tinha inveja da herança de Sem. Então ele tomou o que não era dele. Deus não estava tirando a terra de ninguém injustamente. Ele estava apenas devolvendo a terra para a família certa, a família de Sem, da qual Abrão fazia parte. Cã sabia que estava errado, mas decidiu fazer do jeito dele, sem se importar com as consequências. Viu como as escolhas erradas trazem confusão? Entendi. Me perdoa, Miriam. Eu só queria mostrar pra você que eu também sei fazer as coisas. Tiago, você não precisa provar nada pra ninguém. Eu já sei que você é muito capaz. Quando eu te corrijo, é para o seu bem. É porque eu te amo.
Abigail não perde uma oportunidade de participar. Gênesis 14, parte 1. Abrão liberta Ló. No mar da vida navego com fé. E nas ondas do mar eu vou afundar. Não, espera, acho que não é isso. Meu querido, o seu talento com a madeira é inegável, mas com o canto, você precisa treinar um pouquinho mais. O quê? Eu sou ótimo! Olha só a minha afinação, Elisa. É uma técnica avançada de canto gregoriano carroceiro. Pai, achei que fosse um terremoto vindo do celeiro. E eu achei que fosse um exército de guerreiros gigantes correndo na nossa direção. O Gali quase voou. Ai, ai, guerreiro gigante, vocês dois têm muita imaginação. Guerreiros gigantes, é? Isso me fez lembrar da 5ª provação de Abrão. Opa, sinto o cheiro de história bíblica no ar. Querem ouvir? Sim, papai, conta. Pai, espera. Não seria a 4ª provação? Não, filha, eu esqueci de contar da última vez que, na verdade, nós cobrimos 2 provações juntas. A da fome em Canaã e depois o resgate de Sarai lá no Egito. A 4ª provação foi a separação pacífica de Abrão e Ló, que vocês já conhecem. Ah, entendi. E qual foi a primeira mesmo? Foi quando o rei Nimrod jogou Abrão em uma fornalha ardente só porque ele pregava o monoteísmo e tinha destruído os ídolos. Mas Deus fez um milagre e ele saiu de lá ileso. A segunda foi o Ler-Leha, o chamado para deixar tudo para trás e ir para uma terra desconhecida. E a terceira foi a fome em Canaã. Uau! Abrão já tinha passado por muita coisa. E qual foi essa 5ª provação dos guerreiros gigantes? Quatro reis do Oriente, potências em ascensão. Kedorlaomer de Elon, da linhagem de Sem, o soberano. Ao seu lado, Anrafel de Sinar, o neto de Cão. Cujas sombras e impérios o mundo inflama. Arioque de Sem e Tidal de Jafé se uniram contra 5 reis de Canaã que em revolta agirão. Linhagem de Cam na planície, em Sodoma e Gomorra, onde o vale de Piche espera que o sangue escorra. 12 anos serviram, no 13 a revolta explodiu. No 14 a invasão, como um raio o deserto partiu. Refães e zuzins gigantes caíram no chão, até que Sodoma e Gomorra sofreram a devastação. Os reis da planície no Piche tentaram se esconder, mas Ló e seus bens foram levados sem se defender. O sobrinho de Abrão, prisioneiro na escuridão, esperava o resgate em meio à destruição. O homem escapou, Og de Bassão, escapado. Correu até Manri para avisar o hebreu aliado. Abrão não hesitou ao saber do parente em perigo. Convocou seus guerreiros, cada fiel e amigo. 318 homens em sua casa nascidos, treinados na fé e na guerra por Deus conduzidos. Com Aner, Escol e Manri a aliança marchou, até que o rastro do inimigo em Dan se encontrou. O Criador deu a vitória nas mãos de Abrão. Dividiu seus brancos na noite, trazendo a libertação. Derrotou os inimigos, até em Roma os perseguiu. Pois o braço do Altíssimo o caminho abriu. Trouxe de volta ao sobrinho e tudo que era seu. E glória ao Deus de Israel, que o hebreu respondeu. Atacou pela noite, o inimigo não pôde prever. A estratégia de Abrão fez o grande exército correr. Desde Dan até o norte de Damasco a caçada seguiu, até que o último cativo a liberdade sentiu.
Não ficou um objeto, nem mulher, nem um pão. Tudo foi resgatado pela forte e valente mão. O hebreu provou ao mundo de Sinar a Elão que quem mexe com seus encontra punição. A Rafael caiu, os impérios tiveram que ver. Quem vive tem todo o poder. A guerra acabou, a justiça se fez. O amigo de Deus triunfou mais uma vez. O Criador deu a vitória nas mãos de Abrão. Dividiu seus rapos na noite, trazendo a libertação. derrotou os inimigos, até Roma os perseguiu, pois o braço do Altíssimo o caminho abriu. Trouxe de volta ao sobrinho e tudo que era seu. Glória ao Deus de Israel, que o hebreu respondeu. Voltando com os despojos, Ló está salvo. Abrão o vencedor, pelo poder do Senhor. Pai, por que ocorreu essa invasão? E quem eram esses reis com nomes estranhos e as suas descendências? Ótimas perguntas, Tiago. Foi uma invasão porque os 5 reis da cidade da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, decidiram se rebelar contra os 4 reis mais poderosos que eles já pagavam impostos há 12 anos. O líder de tudo era Quedorlaomer, da linhagem de Sem. Quedorlaomer era da linhagem de Sem? Mas Sem não era o ancestral de Abrão? Exatamente! Isso foi uma provação de lealdade familiar e coragem física, Miriam. Quedorlaomer se desvia do caminho e se alia a Nimrod, que é o Anrafel da tradição, para oprimir os outros. Foi uma guerra de linhagens divididas. Abrão, o semita que segue o Criador, contra Quedorlaomer, o semita que se alia à rebelião de Nimrod. E aquela parte sobre Dan? Dan não era o filho de Jacó, que ainda nem tinha nascido? Como eles perseguiam até Dan? Miriam, você é muito perspicaz. Na verdade, cronologicamente, Dan ainda não tinha nascido. Mas o texto usa um nome que o local teria no futuro para que a gente conseguisse se localizar na geografia. É como se eu dissesse, eu morava em Jerusalém antes de ser Jerusalém. Ah, entendi. E quanto tempo levou para Abrão chegar lá? E como o rei de Sodoma viveu do piche? Tudo na mesma noite. Tiago, a batalha foi extremamente rápida devido à intervenção divina. O Talmud diz que a noite foi dividida, a primeira metade foi para a vitória de Abrão. Ele não ficou descansando, ele foi resgatar Ló, o que ele considerava um herdeiro, um filho, e o rei de Sodoma, o Bera, caiu no piche sim. A tradição Midrash diz que as pessoas duvidavam do milagre de Abrão na fornalha, mas quando o rei de Sodoma saiu vivo do piche, o que era impossível. Isso confirmou que milagres aconteciam para pessoas ligadas a Abrão. Abrão não o puxou, mas sua vitória permitiu que ele saísse do esconderijo com dignidade. Eu fico impressionado, papai, e eu amo quando o senhor explica a Bíblia. Não vejo a hora do próximo capítulo. E eu acho que essa história épica merece bolinho de chuva. Oba! Bolinho de chuva! Eu queria fazer uma receita que aprendi com a Beth, uma amiga que está lá no Brasil. O que acham, crianças? Me deu água na boca só de ouvir. Quero, vamos? Eu também quero comer bolinho de chuva do Brasil. O Gali só falta falar, ele já entendeu tudo. Gênesis 14, parte 2. Melquisedeque abençoa Abrão. Mãe, o combinado é o combinado. Vocês prometeram continuar a história enquanto a gente faz os bolinhos de chuva? O que aconteceu logo depois que Abrão venceu aquela batalha mega difícil? Tudo bem, promessa é dívida. Depois da vitória que Deus deu a Abrão, o seu sobrinho Ló pegou sua família, seus bens e voltou direto para Sodoma. E voltou para o perigo? Enquanto isso, Abrão começou a longa viagem de volta para o seu acampamento. Imaginem só, o cenário era o Carvalho de Manre, uma região cheia de árvores enormes, montanhas ao fundo e muitas tendas de lona escura armadas. Com ele, caminhavam seus aliados, os irmãos Manre, Anê e Escol, e os seus 318 guerreiros valentes, incluindo o fiel servo Eliezer. Mas, no meio do caminho, perto do vale de Savé, o rei Bera, de Sodoma, apareceu de repente no meio da poeira do deserto. Ele queria oferecer todas as riquezas recuperadas para Abrão em troca das pessoas. E o Abrão aceitou o tesouro? Ficou rico? Nem pensar, Tiago. Abrão disse que não aceitaria nem um fio de cabelo ou uma correia de sandália daquele rei, para que ninguém dissesse que Sodoma enriqueceu Abrão. Mas, quase ao mesmo tempo, surgiu outra figura. Um homem misterioso, pouco mencionado na Bíblia, mas que os estudiosos adoram investigar. Quem é, papai? Melquisedeque!
Ele era o rei de Salém, que mais tarde viria a ser Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. E aqui vem o segredo da tradição antiga. Muitos sábios e estudiosos acreditam que Melquisedeque era, na verdade, Sem, o filho de Noé. Sem? O filho de Noé, aquele da arca? Mãe, como assim? O dilúvio não tinha acontecido há muito tempo? Aí é que tá a mágica da matemática bíblica, Miriam. Se a gente somar as idades na Bíblia, Sem viveu nada menos que 600 anos. Ele viveu tanto que viu todo mundo nascer depois dele. Quando esse encontro aconteceu, Sem ainda estava vivo e era o homem mais velho do mundo, o grande patriarca. Por isso Abrão tinha tanto respeito por ele. Eu não consigo fazer essa conta, Abá. É muito difícil. É sim, filho. É preciso estudar bastante. Mas a verdade é que Sem viveu tanto que passou pelo dilúvio, viu de perto a revolta do povo ao construir a Torre de Babel, a divisão da terra e dos povos. E junto com Noé e Éber, ele ajudou a ensinar o próprio Abrão quando ele era pequeno, lá na famosa escola de estudos de Éber. Abrão voltava do vale com a vitória no olhar. No vale de Savé, o rei de Sodoma veio encontrar. Mas das sombras de Salém, uma luz se aproximou. Um rei sem genealogia, que a história consagrou. Melquisedeque, rei de justiça, soberano da paz. Trazendo o pão e o vinho que a alma satisfaz. Diz a tradição que Sem ali estava presente o filho de Noé, ancião e reverente, sob o título de rei, o sacerdócio exercia na futura Jerusalém, a vontade de Deus servia. Não era apenas um homem, mas um cargo de esplendor, sacerdote do Altíssimo, o fiel intercessor. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Deus Santíssimo. Seja louvado o Senhor, que a vitória entregou nas mãos de quem na promessa sempre acreditou. Pão e vinho na mesa, o dízimo no altar, justiça e paz vieram se encontrar. Justiça e paz vieram se encontrar. Era o rei de Sodoma, com sua voz e ambição, pediu de volta as pessoas, mas ofereceu o quinhão. Fica com todos os bens, o rei Bera Abrão propôs, tentando pôr a riqueza onde o orgulho se impôs. Mas o dízimo já fora dado ao rei de Salém, pois Abrão não buscava o que a terra detém. De ti, rei Bera, nada eu vou aceitar, nem um fio ou sandália para que não possas dizer: fui eu quem deu a Abrão todo o seu enriquecer. Aos meus aliados a parte, mas de ti nada recebo, pois só o rei de justiça minha gratidão eu devo. O encontro de dois mundos, a guerra e a oração. Salém abre as portas para a futura nação, onde o pão e o vinho selaram a união do amigo de Deus com a eterna retidão. Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, o Deus Santíssimo. Seja louvado o Senhor, que a vitória entregou nas mãos de quem na promessa sempre acreditou. Pão e vinho na mesa, o dízimo no altar, justiça e paz vieram se encontrar. Justiça e paz vieram se encontrar. Rei de Salém, rei de justiça.
Essa parte da história é linda porque Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão. Isso lembra alguma coisa a vocês? A Santa Ceia! Jesus com os discípulos! Exatamente. Naquela época o rei governava e o sacerdote cuidava das coisas de Deus, eram funções separadas. Mas Melquisedeque era as duas coisas ao mesmo tempo. Ele aponta direto para o Messias Jesus, que é o nosso rei e sacerdote eterno. É como se Deus estivesse carimbando e confirmando para Abrão: olha, é da sua família que vai nascer o Salvador do mundo. E mamãe, que cheiro esquisito é esse? Não tá parecendo canela. Ai não! Esqueci os bolinhos no fogo? Graças a Deus só queimou a última leva, o resto está douradinho e perfeito. Quem quer bolinho de chuva fresquinho e quentinho, bem ao estilo do Brasil? Bebê! Até o Gali quer, mãe. Passa o prato. Gali, não! Você não pode comer! Gênesis 15. Deus faz aliança com Abrão. Aliança entre as partes. Avinu Sheba Shamayim, Yitkadash Shemecha. Pai, me perdoa por me sentir assim, triste e angustiada. Eu estou tão cansada e nem sei como explicar tudo isso. Eu tenho tantos medos e receios. Sei que, se for da tua vontade, tenho um futuro inteiro pela frente, mas temo falhar. E esse medo está tomando conta do meu ser. Miriam, o que te aflige, minha filha? Ah, Aba, nada não, eu só estava olhando as estrelas. Eu te conheço, minha pequena. O que é que está entristecendo esse coraçãozinho? Tenho medo, pai. Medo de não corresponder às coisas que sei que preciso fazer e viver no futuro. Como casar, ter filhos e passar adiante tudo o que o Senhor e a Imã me ensinam. Tenho medo de não estar agradando ao Criador. Eu compreendo. Eu também, na sua idade, passei exatamente pelas mesmas dúvidas. E, por incrível que pareça, filha, eu ainda temo tudo isso hoje em dia. Sério, Aba? O senhor? Sério, mas olha, isso é um bom sinal. Significa que o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, age em você. É ele quem causa esse incômodo saudável em nós, para nos lembrar de buscar sempre o caminho correto. Só que não podemos esquecer de sermos corajosos. O fato de andarmos com Deus não significa que ficamos imunes a errar. Devemos nos esforçar e pedir ajuda ao Criador para não pecarmos, o que não é fácil, pois o mundo jaz no maligno e não é do maligno. Não entendi, Aba. Jaz e não é do maligno? Dizer que o mundo jaz significa que ele está sob a influência do mal, está doente em uma situação ruim. É diferente de dizer que o mundo pertence ao maligno. O mundo não pertence ao mal, ele apenas está mal. O dono do mundo continua sendo o Criador. Entendi. Essa sua angústia me lembra a sexta aprovação de Abrão, o Brit Ben Haperim, a aliança entre as partes. Foi quando Deus mostrou a Abrão, em uma visão profunda, a futura escravidão de seus descendentes no Egito por 400 anos. A grande prova de Abrão aqui foi aceitar o sofrimento futuro da sua própria linhagem como parte de um plano muito maior, mantendo a confiança total no pacto com Deus. Não temas, Abrão, o Senhor na visão falou. Eu sou o teu escudo, mas a dúvida ao peito apertou. De que vale a recompensa? Abrão logo questionou, pois temia que a guerra sua pureza maculou. Suas mãos agiram na luta, o pavor era assim. Será que os meus méritos chegaram ao fim? Mas a voz de Deus ecoou com promessa e luz ao próprio filho de Abrão. O herdeiro ele conduz. Não será Eliezer de Damasco, mas o fruto do teu ser, que a herança desta terra irá enfim receber. Do pó da Babilônia, de Ur o Senhor o chamou, e o plano do Altíssimo agora se revelou. Olhe para o céu, conte as estrelas sem poder, pois assim será tua gente. se tivereis fé. Abrão creu no Senhor
uma herança eterna por toda a eternidade. Vaca, cabra e carneiro de 3 anos no altar, representando o templo que um dia iria brilhar. Abrão cortou ao meio, mas as aves preservou, pois Israel é um só e o Senhor as guardou. Urubus desceram sobre o pacto sagrado, mas os méritos de Abrão mantêm o povo guardado. Um sono profundo caiu com pavor e escuridão. 4 impérios de exílio em uma visão: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma surgir. Mas depois de 4 gerações, o povo irá sair. Escravos no Egito por 400 anos de dor, mas sairão com riquezas pelo braço do Senhor. A noite caiu, o braseiro e a tocha de fogo, passando entre as partes, Deus selou o seu voto. Uma aliança incondicional, o fogo atravessou, da fronteira do Egito ao Eufrates a terra demarcou. 10 nações entregues, o futuro está escrito. No tempo messiânico, o reino será infinito. Olhe para o céu, conte as estrelas se puder, pois assim será tua gente, se tiveres fé. Abraão creu no Senhor e justiça se fez. O Deus que o tirou de Ur prometeu mais uma vez. Toda esta terra eu te dou por propriedade, uma herança eterna por toda a eternidade. Conte as estrelas, a tocha passou. Abrão agora descansa, Pois o Senhor jurou. Uau! Que provação! A cada visão que Abrão tinha, ele mostrava ainda mais honra ao Criador. Sim, minha filha. Abrão, além de fé, tinha uma coragem e uma confiança plena em Deus. Ele seguia tudo o que era pedido porque sabia que, por mais que parecesse ruim aos olhos humanos, no final havia um propósito divino perfeito. E quais são as 10 nações que Deus mencionou naquela revelação? Aquelas cujas terras seriam entregues aos descendentes de Abrão? Nesse pacto, Deus prometeu a terra de 10 povos antigos. São eles os queneus, os cadmoneus, os hititas, os ferezeus, os refães, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Uma promessa gigantesca, por isso, filha, confia no Criador. Tudo na sua vida vai ser conforme a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Obrigada, Aba. Boa noite. Olha só, parece que alguém também fez questão de vir aqui ganhar um beijo de boa noite. Boa noite pra você também, Gali. Bé! Um pensamento sábio. Olá, amigos! Se você está gostando dos nossos vídeos e das histórias bíblicas que compartilhamos, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no nosso canal.